Olá, se ainda não me conhecem, eu sou a Lili da Lua de Lili e recentemente li 3 livros que aparentemente não têm nada em comum, mas ao mesmo tempo meio que têm. Em 2024, o Alex Cotte lançou Os Sinais de Fumo. Lembro-me perfeitamente do lançamento deste livro, lembro-me de ter gostado muito da capa quando ele foi lançado, mas por qualquer motivo na altura eu andava a ler uma série de outras coisas e acabei por não conseguir lê-lo. No ano passado li o Periquitos Somos Nós, do autor, gostei muito e decidi então que queria ler também este. Este romance leva-nos então até Setúbal, até ao bairro do Viso, onde um grupo de jovens decide responder à crise da época, a falta de cannabis no bairro. Por isso decidem criar uma empresa, a Green. Se isto vos está a soar a uma coisa meio fora, é porque o livro é realmente meio fora. É um livro com uma linguagem muito descontraída, com muita gíria da street, tem muito humor, mas que atrás de várias situações absurdas critica a desigualdade, a sobrevivência e a falta de oportunidades. O que é que eu mais gostei neste livro? Claramente a voz narrativa. Eu gosto muito da voz do Alex. Não quero estar a ser injusta para nenhum escritor português, mas eu acho realmente que ele se distancia muito da maior parte da literatura contemporânea portuguesa. Ele tem uma voz mesmo muito facilmente reconhecível, capta muito bem a realidade portuguesa sem soar forçado, que é uma coisa que lhe tiro realmente o chapéu. Há basicamente uma autenticidade que não é assim tão fácil de nós encontrarmos por aí. Tem muito destas personagens, são personagens contraditórias, cheias de humor, cheias de defeitos, e gosto muito da forma como ele escreve sobre exclusão social, sem grandes dramatismos, sem grandes vitimizações. Gostei muito disso. O elemento mais inteligente e interessante para mim no livro foi esta crítica ao empreendedorismo da época. Estamos a falar na altura da Troika, em que houve um discurso para que os jovens procurassem oportunidades fora do país, numa época em que muita gente estava a passar mal, em que realmente a crise bateu à porta de muitas famílias. Esta ideia de empreendedorismo, ou então de fugirmos para outros países, caiu assim um bocado mal na minha geração. Achei muito interessante a forma como ele critica isto. Esta ideia de criar uma rede de tráfico numa startup é de gênio, grande sátira social. No entanto, tenho que ser honesta, quem me conhece sabe que eu tenho alguns problemas de foco, de memória, sou um bocado a Dory do Nemo. Ao entrar no livro tive essa dificuldade, são muitos nomes, a gíria também não ajuda. No início levar assim com uma coisa tão diferente, tive dificuldade em entrar, mas depois de entrar diverti-me tanto, parti-me a rir em vários momentos no livro. Portanto, se queria assim uma coisa fora da caixa, uma leitura mais leve, com muito humor, que represente também muito daquilo que é o ser português, o ser jovem, deem uma oportunidade, porque é assim um livro que eu sinto que é um livro muito divertido. E é um livro que, se já leram e gostaram, eu vou deixar aqui 2 sugestões, assim um bocado também à toa. O Pulp, de Bukowski, e O Vício Intrínseco também são livros que, se gostaram deste, muito dificilmente não vão gostar destes, porque também são assim livros muito à toa, muito diferentes. O segundo livro que eu venho falar é o 22 Voltas. Eu não estava mesmo a contar ler este livro e muito menos gostar tanto quanto gostei. Eu adorei ler este livro. O pormenor mais parvo é que eu decidi ler este livro por 2 motivos. Aliás, por 3 motivos. Porque uma amiga minha ia ler, porque ele foi vencedor de uma votação qualquer de livreiros. Isso deixa-me sempre curiosa. E depois porque havia uma fotografia da escritora e ela era assim um bocado diferente. Eu pensei, deixa-me dar uma oportunidade. E eu gostei tanto deste livro, mas tanto, tipo, eu sei que é tão estúpido o que me fez ler o livro, mas de facto a escrita dela é uma delícia. Eu amei, eu li este livro muito rápido. É um romance sobre trauma, sobre uma família disfuncional, que a nossa protagonista é uma jovem estudante de matemática. Ela está a tirar, se não estou em erro, o mestrado ou doutoramento. O problema é que ela tem uma irmã mais nova, da qual basicamente é ela a responsável por ela, porque a mãe de ambas é alcoólica. É uma situação um bocado complicada, porque a mãe delas é uma mãe abusiva, é uma mãe negligente, e nós basicamente vamos acompanhar a vida desta miúda, enquanto ela tem várias decisões importantes para tomar. O escape dela é ir nadar as 22 voltas a uma piscina, e é nessa piscina que ela vai conhecer um rapaz que também está a lidar com uma série de coisas, e a vida destes ao momento que se cruza. Pronto, é basicamente aqui que tudo muda. Não contem com romance leve de verão, uma coisa assim meio silly, meio apaixonante. Há também aqui uma componente de romance,
Mas o tema principal do livro é de facto esta família. E apesar de ser assim uma coisa meio desgastante, meio deprimente, está tão bem construído que nós apaixonamos-nos perdidamente por esta miúda, por esta família. Ela faz aqui uma coisa muito interessante através desta personagem, que é transmite-nos trauma, culpa, mas em nenhum momento dramatiza-os. Nós sentimos as dores desta personagem não com pena, não com aquela coisa de coitadinha, mas quase como se nós próprios estivéssemos a viver a vida daquela personagem. A escrita da autora foi a minha coisa favorita. É uma escrita muito interessante. Eu não quero dar grandes spoilers daquilo que realmente me fez colar na escrita, porque eu acho que rouba um bocado a piada ao livro. Mas é assim uma escrita meio juvenil, meio fresca, mas ao mesmo tempo muito madura. Quando eu digo juvenil, não é no sentido de ser mal escrito ou de ser escrito de uma forma ainda muito de alguém que está a lançar o primeiro livro, que é o caso da autora, creio eu, mas é mais no sentido de reflete muito os pontos de vista de uma pessoa jovem, é mais nesse sentido. Um pormenor ao longo deste livro que me fez pensar é que eu já li alguns livros de escritores mais jovens alemães e todas as personagens desses escritores têm algum episódio com drogas pesadas, o que eu achei mesmo engraçado. Eu acho que esta generalização que eu faço, este preconceito que eu até tenho com os jovens alemães está muito relacionado depois às personagens que eu encontro neste tipo de livros, que são sempre assim também meio fora. O que é que eu mais gostei neste livro? Amei a escrita, amei a humanidade desta personagem. Ela não é uma personagem certinha, não é uma personagem super forte e perfeita, é uma personagem desgastada pela vida que leva, cansada, que muitas vezes pode estar a cometer injustiças ou não, segundo a perspectiva dela. É uma miúda muito real e eu sinto que isso traz uma credibilidade ao livro diferente que eu adorei. Realmente gostei muito de ler este livro. Se leram este livro e amaram, têm mesmo que experimentar o OK Days. Eu amei, tem assim uma vibe muito parecida. A história em si não tem nada a ver, mas a vibe da personagem, assim uma coisa muito engraçada também, assim muito jovem, acho que vão gostar. O Jardim do Ogre foi assim uma leitura que me caiu nas mãos completamente à toa. Eu ouço falar muito bem desta escritora, vendo imensos livros desta escritora, acho que a crítica também gosta muito dela. Eu nunca tinha lido absolutamente nada dela, por qualquer motivo. Nunca me tinha despertado grande interesse em ler, não estava sequer a pensar ler. Mas houve um dia, este livro estava em promoção, eu abri-o, li a primeira e a segunda página e fui completamente capturada para dentro do universo. Fez mesmo assim, à minha alma. E então, pronto, tomei a decisão que o tinha que ler e em 2 dias já tinha devorado o livro. Este livro já foi publicado em Portugal em 2018 e realmente tem uma escrita que ou amam ou detestam. E eu fui do time que li um parágrafo e fiquei completamente viciada. No romance nós vamos acompanhar uma mulher francesa, Adèle. Ela aparentemente é uma mulher com uma vida muito confortável, muito perfeita. É jornalista, é casada com um homem bem-sucedido, tem um filho, tem bastante dinheiro, vivem ali em Paris. No entanto, por trás desta aparência de vida bem-sucedida, existe uma compulsão sexual que domina completamente a vida dela. À medida que vamos acompanhando isto ao longo do livro, começamos a perceber que isto pode colocar em causa tudo, as relações dela, o casamento dela, a família dela, até a própria carreira dela, a própria identidade, a forma como ela se vê, vai provavelmente destruir tudo. É um livro muito sexual e começa logo assim, mas não senti que é um livro que fale sobre sexo. É um livro que fala sobre vazio. Para mim foi uma leitura sobre autodestruição, sobre alguém que não consegue encontrar sentido na vida e então destrói tudo à sua volta. E eu acho que foi exatamente por isso que o livro, desde as primeiras páginas, me deixou tão desconfortável, com uma sensação mesmo... Não me estou a divertir aqui, neste universo. Nós vemos a personagem a fazer as coisas mais loucas que vos possam passar pela cabeça. Uma das coisas mais fortes neste livro é que não há sequer uma tentativa de moralização em nenhum momento. Ela não tenta explicar ou justificar porque é que esta protagonista é assim. Simplesmente mostra como é que é e só isso é o suficiente, não só para nós chegarmos desconfortáveis, mas também para nos fazer pensar que há muitas pessoas assim. Aqui a grande diferença é que não é um homem. Não é assim tão comum nós vermos uma personagem feminina a debater-se com esta questão da compulsão sexual. Estamos a falar de uma personagem, de uma protagonista que não é propriamente agradável.
É uma mulher que em muitas situações é egoísta, é completamente incoerente, é destrutiva. Eu sinto que a autora não quis criar uma personagem para nós amarmos, para nós admirarmos, mas simplesmente para nós observarmos e para refletirmos sobre ela. Eu perdi mesmo muito tempo no fim de ler este livro a pensar sobre ele, a pensar sobre esta personagem, sobre a vida dela, sobre aquilo que a escritora quis com este livro, e cheguei à conclusão que esta questão da sexualidade, para mim, toda esta compulsão, toda esta dependência é um sintoma, não é o real problema, tal como um problema do toxicodependente não é consumir droga. O consumir droga é só o sintoma do real problema. E aqui, para mim, aquilo que é mesmo difícil de gerir e é aquilo que é o problema atrás do problema é este vazio, é esta falta de sentido para a vida. E esta sensação é realmente muito... Acho que a palavra que me vem à cabeça é horrível. É uma sensação muito difícil de aceitar, de gerir, de lidar, de aprender com ela. É por isso que depois as pessoas, não a sabendo gerir, acabam por guiar a vida por uma série de caminhos que acabam por poder destruir a própria vida. A escrita da autora é muito fria, é muito direta, é muito psicológica, que eu amei. Levanta questões muito fortes, muito provocadoras sobre o papel da mulher, principalmente enquanto mãe. E outra questão que também me surgiu na cabeça muito interessante é que a sociedade reage de forma muito diferente aos comportamentos autodestrutivos de uma mulher ou de um homem. Se leram este livro e gostaram muito, eu aconselho o meu ano de repouso e relaxamento. Eu sinto que também é um livro muito desconfortável, também numa protagonista feminina e que também fala muito sobre este vazio, sobre esta falta de sentido. Portanto, se gostaram de um, muito provavelmente também vão gostar do outro. Estes 3 livros são leituras muito diferentes, é verdade, mas são leituras que nos obrigam a olhar para sítios que muitas vezes não são confortáveis para nós, enquanto leitores, enquanto humanos, mas todos eles são livros que nos permitem pensar muito sobre diferentes temas. Portanto, se gostam assim de livros que vos tirem um bocadinho da monotonia do dia-a-dia, experimentem. Se leram algum destes livros ou estão a pensar ler, digam-me aqui em baixo quais e porquê. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.